Fala galera do sétimo ano, aqui quem fala é o professor de Educação Física de vocês, Thiago Mendonça, trazendo mais uma videoaula nesse regime especial de aulas não presenciais. E essa é a nossa aula sobre atletismo, mais uma aula de história sobre atletismo, a terceira aula de história do atletismo. Percebam quão grande é a história do atletismo, por isso que ela é tão importante e tão importante a gente estudar. Bom, pessoal, na aula passada eu falei para vocês sobre o surgimento dos Jogos Olímpicos na Grécia, né? E como o atletismo tem relação com o surgimento desses Jogos Olímpicos, pelo fato de justamente a primeira prova dos Jogos Olímpicos ser uma prova de atletismo, né? E falei para vocês que ao longo do tempo esses jogos foram se modificando, né? E hoje eu falo mais um pouco de como esses jogos foram se alterando até chegar na era moderna, né? Bom, na primeira Olimpíada, a única prova disputada era a prova do estádio, né? Que é a corrida de velocidade que eu falei para vocês, aquela medida que tem mais ou menos 192,27 metros. Os jogos eles tinham duração apenas de 2 dias e eles eram acompanhados de outros festivais e rituais religiosos. E aí, com a inclusão de novas provas, eles foram se estendendo cada vez mais. Porém, da primeira até a 13ª edição dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, somente a corrida de velocidade, o estádio, era praticado. Além da corrida a pé, as competições que se alinharam em ordem de tempo foram essas aqui, ó. Preparei um quadro para vocês, né, com uma linha do tempo das provas que foram sendo adicionadas nos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Bom, aqui está o quadro, né? Na 14ª Olimpíada, que aconteceu em 724 a.C., a primeira prova além do estádio a ser adicionada aos Jogos Olímpicos é o diálogo, ou duplo estádio, que eu expliquei para vocês como é realizado na aula passada, na História de Atletismo 2. Na 15ª Olimpíada, né, que aconteceu no ano 720 a.C., né, percebe-se que aqui já tem uma organização da Olimpíada acontecer de 4 em 4 anos. Então não é de hoje essa ideia, é desde a Grécia Antiga. Foi o dólico, ou corrida de resistência, que foi adicionado. Na 18ª Olimpíada, em 708 a.C., luta e pentathlon, né? Pentathlon, que também é uma prova de atletismo, que eu expliquei para vocês como funciona na aula passada. 688 a.C., na 23ª Olimpíada, foi o pugilismo, né? Na 25ª Olimpíada, em 680 a.C., foi a corrida das quadrigas. Tá curioso para saber o que é? Dá uma pesquisadinha lá no Google, quem sabe você acha, né? E eu vou detalhar mais quando eu for falar da história das Olimpíadas em geral, porque eu tô falando da história do atletismo, mas a história do atletismo se confunde com a história das Olimpíadas, porque o atletismo surge com as Olimpíadas e é a única modalidade que está presente em todas as Olimpíadas da história, desde a Grécia Antiga até a Era Moderna. Na 33ª Olimpíada, em 648 a.C., é adicionada a corrida de cavalos e o pancrácio, tá? Quer saber o que é essa parada aqui, pancrácio? Dá uma pesquisada também. E no dia da aula de História das Olimpíadas eu respondo para vocês. E na 65ª Olimpíada, em 520 a.C., o hoplitódromo foi adicionado. O hoplitódromo é conhecido também como corrida
com armas. Certo, meus alunos? Bom, e aí até a Idade Antiga, o atletismo sofreu poucas alterações, né? Que, como eu disse para vocês, as provas de atletismo das Olimpíadas da Antiguidade eram a corrida de velocidade ou estádio, diaulos, dólico, lançamento do disco, lançamento do dardo, o salto em alto, salto em distância e mais tarde o pentathlon, né? A mudança mais significativa dos Jogos Olímpicos da Antiguidade aconteceu no século 7 a.C., na cidade de Esparta, quando as mulheres tiveram sua primeira participação nas Olimpíadas, né? Até essa época, somente os homens participavam das Olimpíadas. Os espartanos, né? Quem assistiu aí o filme de Esparta pode perceber que os espartanos tinham uma tradição militar muito forte, né? E foram os primeiros a darem oportunidade para as mulheres participarem das Olimpíadas. Bom, um determinado período da história, como eu disse para vocês, né, lá atrás, as tribos disputavam umas com as outras os territórios, as terras, as melhores terras. Essas tribos formaram vilas, vilarejos, que depois se tornaram grandes cidades e grandes civilizações, e entre elas estão Roma e Grécia, né? As duas maiores civilizações que nós temos conhecimento na história. Nesse momento não havia tanta disputa entre elas, mas havia a disputa, né? Tanto é que as habilidades motoras eram utilizadas como treinamento militar, os exercícios naturais, como eu disse em aulas anteriores. E num determinado momento, Roma entra em conflito com Grécia e vence essa batalha, esse conflito, e passa a exercer domínio sobre os gregos, né? Então, com o domínio dos romanos sobre os gregos, os Jogos Olímpicos continuaram a acontecer normalmente até 393 até o ano 393 depois de Cristo, né? Com o advento do cristianismo, o imperador Teodósio, o imperador romano Teodósio, proibiu qualquer atividade pagã, né? Dentre elas o jogo olímpico, né? Esse imperador considerava qualquer culto ao corpo como algo pagão, né? Que deveria se conservar a pureza e, portanto, considerava os Jogos Olímpicos como uma atividade pagã e proibiu os Jogos Olímpicos. Passado muito tempo depois dessa proibição, né, surgiu um movimento na Idade Média chamado Renascentismo, e com esse movimento as pessoas passam a praticar mais artes, atividades culturais e atividades físicas, né? E depois de muito tempo, após esse ressurgimento, a Inglaterra introduz as provas de atletismo nas escolas, estabelecendo regras para cada prova, né? E aí, em 1896, ocorre a primeira Olimpíada da Era Moderna, né? Então, 1500 anos depois da proibição dos Jogos Olímpicos, volta-se a ideia de ter os Jogos Olímpicos mundialmente de 4 em 4 anos. Em 1896 acontece a primeira Olimpíada da Era Moderna e dentro dela está o atletismo, pessoal. E desde lá até hoje, em todas as edições de todas as Olimpíadas, o atletismo está presente. Em 1912 foi inaugurada por 17 federações de atletismo a Federação Internacional de Atletismo, que padronizou a prática de atletismo para o mundo inteiro, né? Ela passou a controlar e a gerir tudo que era relacionado ao atletismo no mundo inteiro. Bom, pessoal, por enquanto é só, por hoje é só. Vou postar atividade para vocês também. E na próxima aula a gente fala um pouco mais sobre o atletismo na modernidade até chegar aos dias de hoje. E aí a gente vai ver como a tecnologia passa a fazer parte cada vez mais das provas de atletismo. E aí eu acho que a gente finaliza e passa
para as principais provas do atletismo e algumas das suas regras. Ok, pessoal? Beijo, beijo e até a próxima aula.